iniciar. Boa noite a todos vocês. Gratidão pela presença, por estarem aqui. Sou muito grato por esse momento, um momento de muita luz, de amor, de troca. Um momento que a gente emana muita luz, muito amor e recebe também muita luz e muito amor. E eu vou fazer assim uma puxada de força, vou chamar os mestres ascensos raios de cada um para poder apoiar o nosso trabalho, para apoiar esse momento, esse estudo. Então, vamos fazer uma respiração profunda para entrar nesse momento presente. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter certeza. Gratidão. Eu invoco a chama violeta do querido Mestre Saint Germain para apoiar na nossa transformação. Gratidão. Invoco a chama do querido Mestre Lanto, a chama branca e amarela da luminosidade, para que vejamos a luz em nós, em todos e em tudo à nossa volta. Invoco a chama do querido Mestre Kuthumi, a chama da nossa ancestralidade, da sabedoria ancestral. Invoco a chama do querido Mestre Yeshua, a chama dedicada ao amor. Invoco a chama da querida Messa Palas Atena, a chama dourada da consciência crística e amor incondicional. Invoco a chama do querido Mestre Serapis Bey, a chama da clareza mental. Invoco a chama do querido Mestre Elmora, a chama do poder, da força de vontade, da autoestima e da confiança, confiança plena. Invoco a chama da Mãe Natureza para apoiar no nosso aterramento, para que tenhamos equilíbrio perfeito. Invoco a chama da querida Gaia para que tenhamos a mesma resiliência dela, a grandeza, o amor, a compreensão, a compaixão, a paciência. Eu peço para desligar o microfone aí, tá bom? Quem está com o microfone ligado, por favor. Gratidão. Invoco a chama da nossa alma e do nosso grupo de almas que nos apoiam nesse caminho, nessa missão, nesse momento. Que todas essas chamas flamejem nesse momento em nós, ao nosso redor, nos apoiando em todos os aspectos. E que nos ajude a ancorar todas essas atitudes, virtudes, aspectos,
para que possamos emanar isso no nosso campo, emanar de nós, no nosso... E que apoie esse momento desse estudo, esse momento de amor, de luz, de paz, de expansão de consciência, de troca. E gratidão, gratidão e gratidão. Então, hoje é o nosso último estudo das 7 leis do universo, um estudo maravilhoso, trouxe muita expansão de consciência, está trazendo para todos que participaram e os que vão chegar. Vou compartilhar aqui a tela, tá? E hoje nós vamos falar da lei do gênero, masculino yang, feminino yin. Então, as 7 leis do universo e como aplicá-las na nossa vida cotidiana. É o que a gente está trazendo, porque não adianta nada a gente conhecer e não trazer para a nossa vida, né? Não ancorar esse movimento, essa energia, e fazer com que faça parte do nosso dia a dia, para a gente ter uma vida no fluxo, com tudo, com o universo, no bem-estar, em todos os aspectos. Então, vou falar da introdução. E eu sempre falo, é bom para a gente fixar isso, né? Então, vou ser mais breve, tá? E aí, quem quiser interromper, fazer um comentário, fazer pergunta ou falar de alguma experiência, fiquem à vontade, tá bom, gente? Então, as leis universais são os pilares da criação e regulam os movimentos e atividades tanto da vida humana quanto de todo o cosmos. O universo tem leis que, se forem seguidas, promovem a felicidade, a alegria, a prosperidade, saúde, evolução, crescimento. Caso isso não esteja acontecendo na vida da pessoa, fica claro que ela não está seguindo as leis do universo. Que leis ela estará seguindo? Então, são todos os tabus, preconceitos, crenças, histórias contadas, mentiras, lavar e celebrar os zonas de conforto, medos. Tudo que a família e a sociedade colocaram na cabeça das crianças, criando crenças que não correspondem à realidade da existência. Desfazer-se de tudo isso é a parte que cabe à pessoa. É como eu comento, né, e é maravilhoso quando a gente vem para cá, além de não saber de onde a gente vem, o que está fazendo aqui, o que é isso daqui, e ainda vem todas essas crenças, né? Vem tudo isso. E a gente tem que desfazer-se de tudo isso. Esse é o objetivo principal nosso, né? Depois de eras e milênios, estamos aqui. Esse momento lindo, conscientes disso. Quando a pessoa abstém completamente de seu ego, das crenças limitantes, dos medos, das incertezas, inseguranças, ansiedades, abre espaço para as crenças possibilitadoras e acessa novas informações para a expansão da consciência. Assim você pode dizer, eu pensava de uma outra maneira, agora eu mudei o pensamento. Mudei a maneira de pensar sobre este aspecto, sobre essa questão, e está tudo certo. E isso na nossa vida acontece o tempo todo. A gente acredita numa coisa, depois a gente acessa uma informação, a gente muda a maneira e é isso. Eu sou a mesma pessoa, mas mudei minha maneira de pensar e está tudo certo. O universo tem leis, é só seguir a regra que funciona. Se o todo é tudo que existe, qualquer distanciamento dele é problema. Problema econômico, político, religioso, social, saúde, tudo. Você se distanciando da realidade passa a ter problemas. O universo inteiro é um campo eletromagnético e nós estamos imersos nele. Então, qualquer coisa feita aos demais volta para você, inevitavelmente, por eletromagnetismo.
Não é conceito filosófico, nem teológico, é física. Existe um campo magnético e que emergimos da mesma fonte, da mesma energia. Portanto, todos somos a mesma coisa. Então, todos somos irmãos. Não dá para ter escravos, enganar, mentir, trapacear, fazer guerra, matar. O mal é a ausência do bem, não é polaridade. O todo é nível de organização dentro dele. O vácuo quântico é uma energia infinita. O todo pensa, inicia-se um ser. Surgem infinitos seres o tempo todo. Então, o universo tem que crescer para ter muitos planetas, para essas pessoas se estabelecerem e iniciar o processo evolutivo. O todo não pode ser entendido, ele tem que ser sentido. Todos os seres têm uma capacidade X de contribuir para o universo, e é isso que deve fazer. Quanto mais capacidade, mais produção você deve dar. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é progredir o máximo que ela puder na vida. Usar todos os recursos mentais, emocionais, físicos e espirituais que ela tem, para o máximo de crescimento, de evolução, de expansão de consciência pessoal. É isso, gente. A gente está aqui, tem que 24 horas nesse caminho. Quanto mais a pessoa tem, mais será cobrado. Quanto mais conhecimento, mais cobrado será de como usou esse conhecimento, de como usou esse recurso, de como usou esse dom. Quanto que você progrediu? Basta fazer isso que tudo se resolve no devido tempo. O processo criativo está vinculado diretamente com a qualidade dos sentimentos envolvidos. Sentimentos como alegria, amor, felicidade e gratidão nos aproximam rapidamente do que desejamos. Portanto, se quisermos ser melhores criadores, devemos permanecer vibrando o tempo todo nas altas frequências dos nossos sentimentos. Isso é fato, tá, gente? No estudo que nós fizemos, na terceira lei, né, que tudo vibra, a gente viu lá a escala de Hawkins, né? As frequências dos nossos sentimentos. Então, quanto mais alta frequência, a gente cria, as coisas chegam na nossa vida num estalar de dedos, prosperidade, abundância, alegria, felicidade, e tudo de melhor que a gente né? A gente ativa tudo isso no nosso coração. O universo é magnético, é confiar que algo extraordinário está pronto para você. Se você começar a procurar, esse algo vai vir ao seu encontro, porque o universo é magnético. Quando você caminha na direção de algo, aquele algo começa a caminhar na sua direção. Ele é atraído por você, mas você precisa se decidir e começar a caminhar. Tudo é um campo eletromagnético. Você polarizou, você atrai, porque você tem 7 corpos. Quando se fala perispírito, é porque é uma simplificação, para não confundir. Então, quando a gente está querendo algo, está polarizado, querendo aquilo, está emanando aquela vontade, os nossos 7 corpos vão trabalhar para que aquilo chegue na gente. Todos esses corpos têm o magnetismo que você tem. Então, olha quanto apoio que você tem, que a gente tem para poder atrair o que a gente quer. Agora, quando você entra na dúvida, né, na incerteza, aí você para de alimentar aquele vórtex. Nós já estudamos sobre isso também. Você é uma moeda com 2 lados, você já vive nas outras dimensões e nessa, o tempo todo. Então, se você tem uma interface desse lado, qualquer um desse lado interage com você. Se você estiver com um campo vibratório fraco, eles, obsessores, podem acessar você e fazer o que eles bem entenderem. Se estiver forte, não. Lembro do mantra que Nelson Mandela usava na prisão. Eu sou o capitão da minha alma. Aqui quem manda sou eu. Então, isso é um empoderamento. Não sei que ficou 25 anos preso e controlou a mente dele, controlou e saiu de lá e foi presidente da África do Sul. Então, é que ser maravilhoso
que no plano de alma dele escolheu passar por isso, para superar isso, claro, que tem aí uma finalização, né, um resgate. Então, assim, é maravilhoso você ver um exemplo desse. Então, é isso que a pessoa tem que fazer. Como que ela não ficará vulnerável a tudo isso se ela não assumir o controle da própria alma, espírito e perispírito, através dos seus pensamentos e sentimentos, mantendo uma vibração de amor elevado? Não feito isso, baixou a guarda, vibração está sujeita a chuvas e trovoadas. Tem vida em tudo quanto é lugar. Um fato. Você é inteiro, completo e perfeito, assim como você é. Acredite em sua própria singularidade e conexão divina com a fonte do Criador. Sabe que você pode criar milagres, que pode curar os outros e a si mesmo, que você é poderoso além da medida. Quando você machuca outra pessoa, você machuca a si mesmo. Na verdade, ninguém machuca outra pessoa, né, gente? Isso aqui tá só para um entendimento, né? Mas tudo acontece porque tem frequência para acontecer. Mas é só para ter um entendimento aqui. Quando você ajuda outra pessoa, você se ajuda. O que está querendo dizer assim? Quando você faz algo para o outro, você está fazendo para você mesmo. Em qualquer sentido, ou de baixa frequência ou de alta frequência. Tudo é relacionado a você. Quando você ama outra pessoa, é porque ela é uma expressão de você mesmo. Tá? Isso é muito lindo, isso aqui. Seu mundo é de dualidade, luz e escuridão, bem e mal, amor e medo, etc. Mas esta é uma ilusão que se dissolverá quando você perceber plenamente que tudo é um, interconectado em um nível mais profundo. Todos os seres existentes neste planeta, incluindo os humanos, claro, vibram em uma determinada frequência ou nível de energia. Este nível de energia determina qual dimensão você experimenta como realidade. Eu já falei várias vezes, né? Onde nós estamos tem todas as dimensões, todas as frequências, elas se interpenetram entre si, e você acessa aquela dimensão de acordo com a sua expansão de consciência, com o seu estado vibracional, com a sua frequência. Você não é uma única consciência, você é parte da consciência cósmica, unificada do universo. Você é um dos muitos seres diferentes evoluindo neste planeta, neste momento. E existem muitas terras ou dimensões paralelas diferentes, onde eventos semelhantes aos do planeta acontecem de maneiras diferentes. Então, são as realidades paralelas e tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui, estamos lá também, e tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o que a gente vive aqui, a maneira que a gente se relaciona aqui, que a gente vibra aqui, influencia nas outras realidades paralelas. Claro, está tudo interconectado. Você tem o poder de ascender dessa dimensão para voltar para casa, para o abraço amoroso da fonte do Criador. Este é seu direito de primogenitura. Para tornar isso uma realidade, você precisa apenas amar a si mesmo e uns aos outros incondicionalmente. Você só precisa se ver como ser espiritual, divino e perfeito para despertar do sonho de separação para uma realidade de unidade. Essas 7 leis são a receita do bolo para você ser saudável, ter prosperidade, ter a vida mais plena possível e crescer sem parar. As 7 leis do universo são conhecidas há cerca de 50 mil anos. Tá? Então, já são conhecidas há muito tempo. E na Lemúria, Atlântida, na Era de Ouro, isso aí já é conhecimento de todos. Né? O próprio Hermes Trismegisto, né, que é Tote, que é o sacerdotisa, era um alto sacerdotisa de Atlântida, ele já conhecia isso. Então, quando ele veio da Atlântida
para cá, para o Egito, né? Ele apenas passou essa informação. Não é que ele criou as 7 leis do universo, né? Eles chamam de 7 leis herméticas, como se ele tivesse criado. Não, não é isso. Ele só trouxe já um conhecimento que é uma verdade universal, vamos dizer assim, né? Tá? Então, ele já tinha isso. Então, nós estudamos a primeira lei, a lei do mentalismo, a mente é tudo, né? A consciência é tudo, tudo é consciência. Tá? Segunda, a lei da correspondência, assim como é em cima, é embaixo. Quer dizer, na verdade, não tem em cima, tem embaixo, né? Então, tudo funciona de uma maneira só. Então, da maneira que acontece aqui, acontece no sistema solar todo, na galáxia, no universo. Terceira, lei da vibração. Tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. Quarta lei, lei da polaridade. Tudo tem o seu oposto. Muito lindo esse estudo. Quinta lei, lei do ritmo. Tudo é um fluxo. Sexta lei da semana passada, lei da causa e efeito. Envia, recebe, plantou, colhe, o que vai e volta. E hoje, a lei do gênero, masculino e yang, feminino e yin. Então, foi muito lindo esse estudo. E para quem não viu, os outros estudos estão, a gente está subindo para o canal do YouTube, já tem lá me parece até a quarta lei, eu acho que está lá, não é isso, Bia? E a gente vai colocar as outras também. Sim. Então, vamos iniciar, tá bom? Essa sétima lei que é maravilhosa, todas são, né? Uma está interligada à outra. Tá? Vamos lá. O princípio do gênero é a última das 7 leis universais. Essa é a mais polêmica das 7 leis, é a mais evidente, é a mais aparente, é a mais tudo. Tudo no universo tem gênero, traduzindo em feminino e yang, masculino. No universo inteiro, tudo que existe tem gênero. O gênero tem suas próprias leis, contrariá-las, mesmo resultado, problemas. Porque a gente sempre falou que se você vai contra o fluxo do universo, é problema na certa, né? Então, se tem essas 7 leis e você vai contra, você vai contrariar, então você não está no fluxo, você está contra o fluxo. Aí, sua vida trava, as coisas não acontecem, né? Qualquer dessas leis. E a do gênero é a mesma coisa. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Aqui quer dizer que não só no plano físico, né, mas é no plano espiritual, plano mental. O último princípio hermético, aqui está falando hermético, é derivado do princípio da polaridade. Os gêneros nada mais são do que dois opostos, em que a falta de um evidencia o outro. Porém, o princípio do gênero traz algo de novo. É a partir dele que surge todo o nosso potencial de criação, geração e regeneração. Nada pode ser criado sem aliança entre elementos femininos e masculinos. Toda criação, toda geração tem que ter o elemento feminino e masculino. Tudo. A gente vai ver isso aqui com mais detalhado. A essência do feminino está ligada à fertilidade, receptividade, concepção de ideias, intuição, criatividade. Já a essência do masculino se expressa por meio da lógica, do poder racional, da força motriz, do ímpeto e da proteção. Mas, gente, não quer dizer que a mulher tem que ter essas coisas, né? E o homem tem que ter aquelas outras coisas. Na verdade, tem que ter equilíbrio, os dois têm que ter isso tudo. Tanto a essência feminina tem que ter essas qualidades, né, que já é próprio, como tem que ter também a do yang, né? Então tem que ter um equilíbrio, né?
Então, a perfeição é você estar nos 50% yin e 50% yang, porque você tem as duas coisas. Então, é importante que tanto o homem como a mulher tenha tudo isso aqui, ó. Claro que uma essência dessa, uma qualidade dessa vai estar mais aguçada numa mulher do que mais no homem, mas ela tem aquilo que também o homem tem. Porque senão você fica manco. Como é que você vai ter só isso aqui, ó? Como é que uma mulher vai ter só ligado à afetividade, receptividade, concepção de ideias, intuição, criatividade, e não tem nada de poder racional, de força motriz, do ímpeto, de proteção e etc. Né? Não tem. É um desequilíbrio, né? E isso, a humanidade está em desequilíbrio, né? Está em desequilíbrio a humanidade. Né? Então, tem 5.000 anos aí, 6.000 anos, né, desde a história que eles relatam aí para o mundo que existe, né, 6.000 anos atrás, 5.000 anos, que está em desequilíbrio, que o Yang prevalece e domina. Aí por isso que guerras e mais guerras, né, e conflitos, crises, e, e etc, e etc. E todo mundo sabe o que acontece no mundo. Né? Se a gente for falar de pedofilia, pornografia, e mais uma série de coisas aí, né? Com o Yang exacerbado de domínio, né? De machismo, né? E o feminino foi lá embaixo nesses milênios aí. E agora é o momento, né, de recuperar esse equilíbrio, né, de voltar para esse equilíbrio. E a mulher, depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou assim a sair de casa e a trabalhar. Mas aí ela veio numa crescente, vamos dizer assim, né? Então era uma coisa assim, né? O homem aqui, aqui, o yang aqui, o feminino aqui. Aí depois da Segunda Guerra foi fazendo assim, ó. E aí até ultrapassou assim, né? Então está em desequilíbrio também, né? Que aí a mulher começou a fazer muita atividade fora e muito trabalho e assumir responsabilidade de maneira geral e aí os filhos, né? Vão para uma pessoa que cuida e etc. Né? Então a família desintegrou um pouco, né? Aconteceram várias coisas assim, e assim veio muito ódio, né? Muita amargura, rancor em relação ao homem, então assim muita coisa, né? Que aconteceu, né? Claro, nada acontece por acaso. Teve uma eras também antes de 6, 5 anos atrás que o o yin dominava também, da mesma forma, né? Depois inverteu. Mas agora é hora de chegar ao equilíbrio, né? Tanto que vocês que estão aqui, que têm consciência disso, que cada vez mais estão ativando, né? O divino feminino, esse poder do yin, esse equilíbrio, é que vão fazer essa mudança, né, no planeta, né? Então, a transição planetária vai acontecer através das mulheres, né? Através do feminino, do divino feminino. E que Gaia, né, é também uma emoção feminina. Então, é isso que vai trazer o equilíbrio, que vai trazer essas concepções, né, de intuição, criatividade, o amor, vai trabalhar o lado direito do cérebro, né, que está manco. Então, vamos lá. Nenhuma ideia é concretizada sem que haja alguma ação. Portanto, a criação sempre virá da combinação e do equilíbrio de energias masculinas e femininas, né? Então, como eu falei, né? O Yang estava aqui, o Yin aqui. Agora o Yin está fazendo assim, né? Mas tem que chegar no equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então, para chegar no equilíbrio, né? O Yang, né? Vai ter que fazer um trabalho muito grande, né? O Yin também, né? Os próprios homens, né, são cheios de crenças, de preconceitos, né, machismo, e tem que se fazer um trabalho grande de conscientização disso.
O princípio explica que o gênero se manifesta em todos os planos, ou seja, não apenas no plano físico, através do sexo masculino e feminino, mas também no plano mental e no plano espiritual. Sendo assim, atributos dos dois gêneros podem ser expressados não apenas em características físicas, mas também no modo de pensar, agir e na energia que é emanada. O pólen das plantas, por exemplo, pode ser o elemento masculino, que irá fertilizar o solo, elemento feminino. Porém, da mesma forma que existem machos e fêmeas, está aqui entre aspas, porque isso aí é um conceito criado, tudo aquilo que existe possui dentro de si um lado feminino e masculino. Então, esse exemplo aqui do pólen das plantas, se a gente for olhar, olha quanta vida que tem na Terra, em Gaia. Olha quanta vida. Então, há fecundação o tempo todo, então gera-se vida o tempo todo, ali, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ali na natureza existe o equilíbrio. Agora, todo esse desequilíbrio que existe na relação humana do yin e do yang, isso vai para a Mãe Terra também. Isso vai para ela. Mesmo que ela trabalhe o equilíbrio, que é uma coisa já, vamos dizer assim, autorregulável na natureza, isso, o que o desequilíbrio do homem reflete na natureza, reflete nos animais, reflete nos minerais, reflete no éter, reflete em tudo, em tudo. O princípio do gênero e suas possíveis relações. Na sociedade, o princípio do gênero possui uma correlação grande com as capacidades mentais exercidas a partir de cada lado do cérebro. O lado direito está associado às práticas essencialmente femininas, artes, criatividade, intuição, recepção, complacência, enquanto que o lado esquerdo está associado à essência masculina, lógica, razão, método, linguagem, ação, agressividade. Tá? Aí, se você olhar o desequilíbrio, que veio para o planeta todo, o, o lado masculino, você pode contar nos dedos, vamos dizer assim, um homem que faz artes, que trabalha criatividade, intuição, complacência e recepção, Então, ao longo desses milênios aí, o homem não trabalhava nada disso do lado direito do cérebro dele. Recentemente que começou. Claro que sempre encarnou pessoas que era uma ou outra que eram pessoas que já vieram com esse dom mais aguçado. Mas a maioria do homem era trabalhar, era agressividade, era fazer aquela parte de sustentar a casa e de trabalhar fora, sustentar a casa, de proteção, aquela coisa toda, demasiadamente, e a mulher de ficar ali, em casa, o tempo todo, cuidando dos filhos ali, fazendo a comida. Então, era uma coisa assim, uma consciência muito reduzida ali, que a vida era isso. Então, isso veio da nossa família, dos nossos avós, tataravós, isso veio de geração em geração. E nós estamos aqui para fazer essa mudança, para conscientizar que não é dessa forma, que não é dessa forma. Quer dizer, você pegar um ser como a mulher, uma deusa como a mulher, e reduzir a ficar ali só, então você vê que quanta energia ali que está estagnada, que está parada, não tem movimento, então não tem uma troca do homem com a mulher e nem a mulher com o homem. Então isso afetou o campo inteiro, o planeta inteiro. E por isso essas atrocidades aí que tem no planeta todo. Por causa esse desequilíbrio. Então, hoje,
Hoje, quando tem uma pessoa, né, mais equilibrada, fala-se que é gay, né? Então, muitas pessoas, no meu caso mesmo, muitos acharam que eu era gay, porque era mais equilibrado. Sempre fiz coisas de casa e defendia a mulher, né? E sempre fui muito sutil. Então, alguns achavam que eu era para o outro lado, que eu era para o outro lado. Não, eu só era mais equilibrado. Então, você vê que quanto desvio tem com relação a isso. Fora o desentendimento completo quando uma pessoa encarna no planeta, sendo homem com uma emoção feminina ou sendo mulher com uma emoção masculina. Isso é normal, isso já vem da criação, isso é da própria natureza. E são julgados, porque não tem a consciência, não tem o conhecimento, né? O machismo é exacerbado. Né? E são seres corajosos que entram nessa dimensão dessa forma, encaram a própria família, a própria sociedade, vai para a escola, assim, tudo, e fica com aquilo ali enrustido ali dentro, até que vai liberar aquilo, sei lá com quantos anos, e às vezes tem uns que não conseguem, e até adoecem, né, de tanta pressão e de desequilíbrio que tem, né? Mas as coisas hoje já estão mudando, né, por causa desses próprios seres, né, que são corajosos, né, que vieram assim para poder realmente modificar isso, né? E são pessoas amorosas, seres muito amorosos, né? Mas a coisa está caminhando, né? Mas está meio que parte de tartaruga, mas está caminhando. Pelo menos está caminhando, porque há uns tempo atrás não caminhava, né? Não caminhava. Então, um trabalho, nós que estamos aqui, que temos consciência disso, é um trabalho que a gente sentiu no coração de... Só da gente ter consciência disso, a gente já emana no nosso campo isso. Emana no nosso campo. A nossa luz, né? E acaba influenciando ao nosso redor. De você ver um ser assim, você emanar amor, abraçar e dar todo o seu apoio ali. Então, é cada um fazendo a sua parte e o que sentir mais no coração. Ainda que haja elementos da antropologia biológica que expliquem a tendência, né, de mulheres e homens para exercer determinadas funções, hoje já foi superada a ideia de que nossas características biológicas limitam as nossas capacidades intelectuais e emocionais. Que sempre teve uma divisão, né? A mulher, a mulher não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? A mulher é assim, a mulher é assada. Então, sem o homem, ele não consegue. Na verdade, era uma coisa ou outra, acho que isso era para o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, sempre teve essas coisas, né? Que mulher tem uma capacidade tal e o homem tem uma capacidade tal, né? Na verdade, separação, né? São crenças limitantes que foram colocadas, né? E isso trouxe muita separação e competição, né? Hoje existe uma competição grande, né? Principalmente em corporações aí, né? De mulher chegar no topo, você vê que é muito raro, né? Então, existem preconceitos com relação a isso. Então, há muitas mudanças para serem feitas e nós somos os agentes da mudança, né? Só de ter essa consciência, a gente já está colocando luz, né? Colocando amor. No nosso dia a dia, a gente faz o que a gente puder fazer, né? Nas nossas atitudes, comportamentos, dando um sorriso, né? A gente, às vezes, ficando em silêncio, né? Quando tem um grupo e ali está uma coisa muito assim, fervorosa, né? Então, só da gente ficar ali em silêncio e emanar amor, a gente já está contribuindo, né?
Mas você vê que é um trabalho. Se você pegar aí 6.000 anos, 5.000 anos atrás, e você ir modificando isso, você vê que ainda vai levar um tempo ainda para modificar isso, né? Mas tem que ser por nós, né? Tem que ser por cada um de nós aqui. Na religião e astrologia, a gente está falando aqui o princípio do gênero e suas possíveis relações, né? Falamos na sociedade, agora na religião e astrologia. Quando está aqui religião, é porque faz parte, vamos dizer assim, da humanidade isso, né? Mas se você for olhar isso, as leis do universo, não existe religião. Então, religião é uma coisa criada pela humanidade e tem muitas crenças limitantes, né, histórias contadas, mas faz parte do caminho da humanidade. Eu mesmo passei pelas religiões e eu buscava encontrar a verdade e foi maravilhoso, mas eu encontrei o divino em meu coração. Mas é um caminho que muitos estão. E é isso. Cada um está em um momento e está tudo certo. Está tudo certo. Há coisas que podem ser masculinas ou femininas. Isso é aplicado a diversas divindades e religiões, como o hinduísmo e a Umbanda. Deusas são presentes em várias religiões e frequentemente estão associados à fertilidade, à intuição e à capacidade de regeneração. Já na astrologia, o gênero também é atribuído a planetas, elementos e signos, que podem ser femininos, exemplo, signo de Câncer, elemento água, lua, ou masculinos, exemplo, Marte, signo de Áries, elemento fogo, conforme as suas características predominantes. Um estudo do mapa astral pode te ajudar a descobrir qual gênero é mais predominante em você. Então, pode ser que é bom saber disso, né? Mas o ideal é sempre buscar o equilíbrio mesmo. O ideal é o equilíbrio, yin e yang. Mas é importante saber se você está tendendo mais para um lado e mais para um outro lado. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Nenhuma criação. Tudo que cria tem o yin e yang. Tudo. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes. Isso é uma outra coisa que foi colocado, né, na humanidade, é o que eu estava falando, é o desequilíbrio mesmo, que tem títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero, né? Você vê que esse desequilíbrio, né, do yang para o yin, né, o que levou, aonde foi, né? Então você vê que a humanidade chegou assim a profundezas assim do descaso, né, e vamos dizer assim do flagelo mesmo. Tais teorias tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, que vão contra os princípios da natureza.
Nossas características masculinas e femininas buscam equilíbrio e harmonia o tempo todo dentro de nós. Muitas vezes prosperamos em um ambiente de ação. Em outros casos, a criatividade nos serve melhor. O mais incrível é que, naturalmente, sabemos encaixar o que é preciso em determinado momento, né, gente? Então, isso é da natureza nossa, de ter esse equilíbrio. Isso existe dentro da gente, nós temos só que ativar. O que aconteceu foram as crenças limitantes, né? E preconceito, e tabus, e dogmas, e tudo isso, né? Em eras e eras, que causou todas essas crenças e esse desarranjo dentro de nós. Mas o equilíbrio, ele é nato. Nós temos só que ativar isso, esse equilíbrio, sabe? Nós temos só que ativar isso. É o que a gente está fazendo aqui. E para ativar isso é o quê? É expandir a consciência, é fazer o trabalho interior, é ir para o coração, é a cada atitude, a cada comportamento você se interiorizar e questionar e buscar resposta dentro de você mesmo, está tudo ali. Então, a interiorização, ela trabalha todos os aspectos, né, que a gente estudou aqui. E esse também. É a expansão da consciência, é buscar a espiritualidade, é estudar, é buscar o conhecimento. E aí, quanto mais crença limitante vai tirando, vai abrindo espaço para chegar ao novo, para chegar ao equilíbrio. E quantas ferramentas a gente tem para acontecer isso, né? Todos essas chamas, né, que no início ali do estudo eu solicitei os mestres assentos, é tudo para nos auxiliar. Eles estão aqui para nos auxiliar e todas essas chamas trabalham. É só a gente ativar a chama violeta na gente, a chama branca, a chama azul, a chama verde, a chama dourada, a chama rosa. Ativar já existe. Agora, para você fazer isso, você tem que ter conhecimento, tem que expandir a consciência para você usar essas ferramentas. Isso tudo ajuda, tudo. Se você quer aproveitar ao máximo a lei do gênero, descubra formas pelas quais seu lado masculino e feminino deseja ser nutrido. Devemos romper os limites dualísticos de nossos caminhos condicionados e criar uma harmonia entre os diferentes aspectos e dimensões dentro do eu. Depende apenas de nós para nos abrirmos ao princípio do gênero e criar equilíbrio em nossas vidas. Ao atingir conscientemente um estado equilibrado do eu, refletimos a harmonia universal fora do eu. Então, esse equilíbrio está dentro da gente. Então, se você ficar, por exemplo, voltado só para o externo, o que existe é isso. Crenças, preconceitos, tabu, machismo, etc. Se você for para dentro de você, fizer um trabalho interior, você vai poder ativar tudo isso que está aqui dentro. Isso está interno. Então, a gente só está aqui relembrando o que a gente já sabe, e cada um tem que buscar isso. Se a pessoa não consegue, não é autodidata, não consegue fazer isso por ela mesma, é buscar ajuda. Uma terapia holística, uma terapia convencional, é o que ela sentir no coração, né? Sabe? As mulheres, né? Principalmente as mulheres, nesses 5, 6 mil anos aí, de várias encarnações, né? Foram esse desequilíbrio aí trouxe muito ódio, né? Muito rancor, muita raiva, muita, vamos dizer assim, problemas emocionais gravíssimos, né?
muitas até hoje sofrem com esse aspecto, né? Não conseguem ter uma vida assim, né? Às vezes tem aí mulheres que se um homem chegar perto, ela arrepia toda, vamos dizer assim, né? É igual gato ali, arrepia todo, de tanto trauma, né? De tantas coisas, né? De muitas vidas passadas. Então, aqui não estou falando isso que existe culpado e que existe vítima, né? Isso era a energia, o campo que tinha no planeta, que foi provocado pela própria humanidade, né? Pela própria humanidade. Então, tudo que acontece, ninguém é culpado e ninguém é vítima. Ali são resgates, finalizações. Agora, tem que trabalhar a aceitação, o amor, a gratidão, compreender, sabe? Que tudo que aconteceu teve um propósito que é de acontecer, teve um plano de alma ali, que aquele propósito ali é para o bem maior de todos, não só da pessoa, mas de todos os envolvidos ali. Então, agora, esse trabalho de conscientizar tanto o homem como a mulher, né? Nesse caso, né? Principalmente a mulher, que esses milênios aí que aconteceram, de trazer essa consciência para as mulheres desse divino feminino, de não ter mais essa raiva, esse ódio, essa amargura, essa vingança, aquilo que traz ali que o homem não presta, que o homem é assim, e o homem, muitos homens falam que a mulher é assim, e que a mulher é um objeto, né? Então, isso tem de um lado como do outro lado, entende? Então, se ficar assim, isso vai durar séculos, seculoro, né? No eterno. Então, e para a quinta dimensão que a Mãe Terra está indo, que a Mãe Terra ela é yin, e ela está indo para a quinta dimensão. Então, quem vai com ela para a quinta dimensão? É quem estiver no equilíbrio. É quem estiver no yin, quem estiver no yang equilibrado. Porque na quinta dimensão é só o amor. Conversa telepática. Sabe das intenções. Sabe da pureza, da sutileza. Por exemplo, né? Quanto de que eles estão cavucando a mãe terra aí, para buscar petróleo no mar, na terra, inseticida e veneno e tal. Quer dizer, a mãe terra vai ter que recuperar disso. Por isso que vai ter movimentos aí. Vão ter muitos movimentos aí, porque a mãe terra foi maltratada todos esses milênios aí. O que está acontecendo conosco, cada um de nós está acontecendo com a mãe terra. No caso, a gente espirra, tem dor de cabeça, tem dor no corpo, né? Tem vômito, a Mãe Terra tem terremoto, tem tsunami, tem vulcões, né? E tem tempestades, né? Tem ventanias e demoinhos, etc. Tem a maneira dela se curar também. Tem que jogar água com sal para curar aquelas partes. Então vai acontecer esses movimentos. Isso tudo é cura do yin, cura do yin. Então, o divino feminino também vai ter que passar por essa cura. E o masculino também, claro, não é só o feminino. Porque o divino masculino tem que dar o apoio para que isso aconteça. Né? A gente vai falar disso aqui agora, a gente vai entrar em relacionamentos, né? Então fique à vontade, se alguém quiser fazer algum comentário, até esse momento aqui, nós vamos entrar em relacionamentos. Então, a gente tá falando de uma lei universal, né? Que existe o masculino e o feminino em tudo, em toda a criação. Então não tem como, né? A pessoa tá
desesperada e não querer o masculino, nem o outro querer o feminino, e o outro pegar e, vamos dizer assim, e rebaixar um e rebaixar o outro, né? Você vê que é um desequilíbrio total, porque não tem como. Tudo acontece com yin e yang, feminino e masculino, né? Então, isso faz parte, né, do todo, né? Faz parte da vida. É uma lei universal. Então, se você vai contra a lei universal, é problema. Foi o que falou, nós falamos no início lá. Então, se você não aceita isso, é porque não está conseguindo aterrar. Porque se você quer aterrar aqui, você tem que aceitar isso. Você tem que resolver essa questão. Eu acho que a questão é muito do olhar para dentro, né? Enquanto permanecer esse olhar para fora, a mudança não vem, né? Porque a mudança ela é interna, né? Então, enquanto o masculino achar que as mulheres precisam mudar, enquanto o feminino achar que quem precisa mudar são os homens, ninguém muda nada, né? Porque a gente não tem como mudar o outro, a gente só muda nós mesmos. Então, e a mudança ela é interna. Então, cada um precisa fazer o seu trabalho interno sem ficar botando esse foco no que o outro deveria ser, o que o outro deveria fazer, como o outro deveria estar, né? E sim buscar esse equilíbrio interno, porque automaticamente o externo vai se equilibrando, né? É magnetismo, não tem como ser diferente. Então, o foco precisa estar nesse interno, né? Nesse trabalho interno, né? Não focando no que o outro deveria ser, como os homens deveriam ser, como eu deveria ser, né? Como deveria ser o meu equilíbrio. E daí tudo vai acontecendo. Se cada um fizer isso, muda o mundo, né? Sim, Então, exatamente, Bia. enquanto Muda o apontar mundo. o dedo para o outro, nada é feito, porque um vai se sentir atacado, aí o outro se sente atacado, aí o outro vai revidar, nossa, o negócio não acaba, né? Vai ficar Sim, sempre na, sim. E outra né? coisa, que quando você aponta o dedo para o outro, aquilo que você está falando do outro não está no outro, está em você. Né? E aí que não vai assim, vamos dizer assim, né? O outro é só um espelho para te mostrar aquilo, aquela ferida, né? Então, tudo isso que uma mulher fala do homem, tudo isso que o homem fala do outro, é uma ferida que Sim, existe ali, né? Então, além disso, né, de você olhar para você mesmo, o outro está sendo um espelho ali. Então, precisa ter essa consciência, né, para ver isso. E quando tiver essa consciência, vai ser assim, ó. Mas esse, para chegar nesse ponto, né, vamos dizer assim, você vê aqui, ó, quantas pessoas estão no estudo aqui hoje e de um assunto maravilhoso desse, né? Entende? Mas importante, né, por- Beto? é porque ainda não tem frequência, entende? Não tem, mas vai chegar num ponto que vai ter frequência. Mas não é o momento ainda, por isso que nós estamos começando, estamos iniciando isso. É o começo mesmo, abrindo as portas mesmo para que mais pessoas cheguem, que entrem nessa frequência, que a gente irradie isso, para que isso comece a fazer diferença em cada um. Porque a coisa é de milênios. Então, as cascas, imagina o tamanho da casca que tem, de milênios, de eras e mais eras. Então, é um trabalho, mas vamos conseguir. Estamos conseguindo. Isso aqui já é uma vitória. Já é uma vitória. Eu tenho certeza que todos que chegarem aqui, a gente está tocando no coração, está tocando na alma para fazer um movimento, para começar aquela luzinha lá de dentro, assim, começar a pensar e rever que não é o outro, a questão é com a gente mesmo. Nunca é o outro, é sempre a gente. Quando a humanidade, as pessoas começarem a olhar para elas mesmas, aí tudo muda. Se autorresponsabilizar por tudo que aconteceu e que acontece na própria vida. Aí o crescimento vai ser assim, exponencial, salto quântico. E vamos acontecer. Isso é a teoria do centésimo macaco.
E a gente fazendo aqui a nossa parte, que vamos ativar isso em outras partes. Salve Deus. Né? Então, vamos dar sequência aqui, tá? Sobre relacionamento, esse é um tema bem interessante, porque o relacionamento é que nós estamos aqui para se relacionar, né? Então, assim, é um tema lindo, lindo aqui. Então, assim, precisar e ser necessário, o yin e yang do amor. Abraçar os conceitos de yin e yang nos relacionamentos pode ser profundamente curativo. Porque se você está equilibrado no yin e yang, você vai atrair uma pessoa também que esteja equilibrada no yin e yang. E aí o relacionamento, claro que tem tudo para ser maravilhoso, tendo consciência disso e estando abertos ali para ter a troca, para ter, vamos dizer assim, para se complementarem nesse aspecto. Então, é disso que a gente vai falar aqui, é bem interessante. Em muitos relacionamentos de casal, não há problema em se apoiar um pouco em seu parceiro. Mas para alguns casais, precisar de seu parceiro cruza uma linha de independência. Necessidade torna-se uma palavra suja. Porque às vezes um não quer depender do outro, precisar do outro. Em qualquer aspecto, né? Quer ser independente, até nisso. Há muitas razões pelas quais você pode evitar se tornar muito dependente de seu parceiro. Você pode ter sido ensinado, quando criança, que precisar de alguém indica fraqueza pessoal, falta de capacidade de cuidar de si mesmo. Nos Estados Unidos, especialmente, a autossuficiência é fomentada e até mesmo admirada. Quer dizer, isso cria separação. Isso cria uma separação grande, entende? Você está se relacionando com a pessoa, mas vocês não têm aquela parceria de yin e yang, de um precisar do outro ali, mas não quer dizer que você está dependendo daquele, nem dependendo daquele. Então, ali vocês estão juntos. E um apoia o outro, um ajuda o outro. Um na questão yin, outro na questão yang, e ali você tem um relacionamento maravilhoso. Não é que você está dependendo daquele, não é isso. Foi criada É essa uma coisa. dança. Oi, Beto. É uma dança É, exato. que posso falar um pouquinho? Sim, claro, fica à vontade. Porque quando dentro de um relacionamento, dentro de cada pessoa existem as duas polaridades, né? As duas energias, o yin e o yang. E se manifestam. O yin e yang são duas polaridades, e a gente está falando de energia, de polos, né? Da criação do todo, que nós, sendo centelha divina, temos em nós também, cada um. Cada aspecto da vida possui esses dois polos, porque são o primórdio da criação, né? Tá lá junto no primórdio da criação. E quando dentro de um relacionamento existe essa dança, cada pessoa tem momentos, às vezes, tendo as duas polaridades dentro de si, em determinados momentos é normal que uma se altere um pouquinho da outra. E isso acontece tanto no homem quanto na mulher. Às vezes a polaridade masculina pode estar mais elevada tanto no homem quanto na mulher, enquanto a polaridade feminina está mais elevada na mulher e no homem. Mas isso não dentro de um desequilíbrio, mas dentro de uma dança, onde há esse complemento de respeito pelo momento e espaço de uma pessoa, porque às vezes a energia yin chega trazendo um momento mais de introspecção, de intuição, de olhar para dentro. E isso pode, por exemplo, o yin estar mais presente no homem, né? E enquanto dentro da relação, dentro dessa dança, assim, dessa simbiose energética, vamos dizer assim, do relacionamento, enquanto o homem está nesse processo, a mulher pode trazer esse equilíbrio da relação
trazendo essa energia mais yang dela, enquanto o companheiro tá com a energia mais yin, tá mais introspectivo, né? E ela toma essa ação, esse movimento de ação, né? Mais pro externo. É muito bonito observar isso nas relações, dentro de nós também, né? Nos momentos que a gente tá mais yin, nos momentos que a gente tá mais yang, e perceber e trazer sempre um olhar acolhedor e amoroso para nós. Porque a gente está aprendendo, a gente está reaprendendo uma coisa que a gente foi realmente distanciado disso. E foi uma coisa até mesmo consciente que foi feito dentro da humanidade, né, que trouxe esse desequilíbrio, porque quando eu falo isso, antes do Nasci que estava falando, e me veio de uma canalização que eu li da deusa Isis, que ela comenta sobre o equilíbrio, sobre o masculino e o feminino, né? E ela fala que conscientemente foi distorcido, né, a consciência do equilíbrio dessa polaridade e o que isso representa dentro de cada um e dentro da sociedade. E esse desequilíbrio ele trouxe um bloqueio no homem, né, que é a representação do masculino na Terra. Tudo tem feminino e masculino, mas o homem ele é a representação do masculino. Gerou um bloqueio no chakra cardíaco, que é justamente a conexão com esse amor, com a sensibilidade. Por isso que aí a gente já pode fazer as conexões com os ganchos, por exemplo, homem não chora, né? Homem que é homem de verdade não chora. Isso é mentira, isso foi uma crença estruturada para que o homem ele não tenha acesso ao feminino dele, sendo que está dentro dele. Então, não é que ele não tenha, simplesmente está bloqueado. E aí tem todo esse processo. Então, para o homem, que é a representação do masculino, tem esse processo de tirar as couraças do cardíaco com muito amor, sempre lembrando de muito amor, muita leveza e muito acolhimento, para que aos poucos ele vai se permitindo. Isso pode ser um pouquinho dolorido, porque vai tocar em coisas que realmente a gente acredita que são reais. Mas não tem problema. Pega na sua mão com todo carinho e vai dando um passinho por vez com delicadeza dentro de si, né? Para ir tirando essas coraças a pouquinho por pouquinho, essas camadas, e ir se reconectando com o sentir, com a intuição e com a criatividade. Isso no homem, né? E na mulher, que é a mulher também tem as duas polaridades, porque é filha do todo, né? Então, dentro da mulher tem o feminino e o masculino. Mas a mulher em si, ela é a representação do feminino na Terra. E a mulher, dentro dessa distorção do feminino e masculino, os dois primeiros chakras, que são os chakras mais conectados com a Terra, com a sobrevivência, assim, foram bloqueados. Que está também conectado o pulso do feminino, que está no ventre, que está no útero, né, que é o órgão feminino reprodutor, que está muito conectado com criatividade, com ação, com manifestação também, está conectado com esse bloquear dos chakras, que automaticamente bloqueia a mulher, tanto da conexão consigo, com a sua potência do feminino, quanto com o pulso da ação também. De estar com os dois pés na terra e agir, que é a representação do masculino, né? Então, aí para a mulher tem todo esse processo de se reconectando com o seu feminino para trazer a beleza do masculino dentro de si, né? Que está muito vinculado com a energia do ventre, do útero, do sistema reprodutor feminino, porque aqui a gente carrega a potência do semear da vida. Numa linguagem bem expansiva, esse semear da vida, né? É uma metáfora. Então, por isso que hoje em dia tem muitos movimentos do sagrado feminino de reconexão com o útero, né? De limpar memórias, enfim, de reacessar a sua potência interna, porque ali existe toda a consciência do poder.
do feminino, que quando a mulher se conecta com o feminino dela, automaticamente o masculino também brota junto, né? E na minha percepção, eu tenho a visão, assim, de estar se conectando com o feminino e automaticamente o masculino, ele vem junto, assim, num entrelaçamento dentro da mulher. Então, é isso. Sim, né? Isso é muito lindo. Então, essa dança que você estava falando, por isso que os relacionamentos, né, a maioria dos relacionamentos da humanidade não são relacionamentos assim, vamos dizer assim, não é que deveriam ser perfeitos, vamos dizer assim, né? Deveriam ser perfeitos. Então, a maioria não tem um equilíbrio, a maioria não é realizada nos relacionamentos, por causa das feridas, né, do sagrado feminino e do sagrado masculino, por causa do falta de conhecimento do yin e do yang, assim, da verdade que está dentro, do equilíbrio que existe dentro, que foi totalmente desvirtuado, né? Então, você vê como que eles, né, fazem um trabalho assim de quebrar isso e ainda ir para os relacionamentos e que vocês vivem felizes para sempre, né? Então, assim, você vê como é que é um trabalho feito e que a gente tem que se desvincular desses aspectos todos, né? Então, como que um relacionamento baseado nessas crenças, nesse desequilíbrio, vai ser feliz? Tem como. Enquanto não trouxer todas essas coisas que a Roberta disse, né? Ativar isso, trazer isso para fora, acontecer essa dança de um com o outro ali, tendo consciência do Deus que um é, da deusa que o outro é, que tem tudo ali dentro, que os dois podem fazer de tudo, tanto na essência feminina como na essência masculina, que um não é obrigado a fazer aquilo e o outro não é obrigado a fazer aquilo, porque um é macho e o outro é fêmea, né? Ver esse negócio de macho e fêmea, né? Quer dizer, não existe macho e fêmea. Existe o yin e yang, é o feminino e o masculino. Porque o macho e fêmea também é uma crença limitante isso. É uns negócios assim que complicado. Gratidão, Humberto, por esse momento aí de inspiração. Então, vamos seguir aqui, que vocês fiquem à vontade, tá? Para interromper. Gratidão também à Bia, também, pelo momento aí. É cada um fazer o seu trabalho interior. Isso é muito importante, tá? Não adianta falar que é o outro. No relacionamento, a culpa foi do outro. É o outro que faz assim, que age. Então, não é isso. É sempre a gente. Então, tá, vamos dar seguinte. Então, eu falei que nos Estados Unidos, especialmente, a autossuficiência é fomentada e até mesmo admirada. Isso é uma separação, né? Então, outra razão é que você pode não querer precisar muito do seu parceiro, porque ele pode precisar muito de você em troca. Olha só, existe também essa crença. Ver um ente querido desmoronar, expressar sentimentos de opressão ou entrar em um estado de desespero pode ser desconfortável para você. Talvez você não tenha certeza de como cuidar de seu parceiro quando ele estiver em um estado de necessidade, né? Essa é a dança, né? É você tirar aquilo que está precisando o seu parceiro, ou de uma essência yin ou uma essência yang, né? Não quer dizer que ele é mais fraco que você é mais forte, ou que ele é assim, que ele é assim. Não é isso, é julgamento. É como a Roberta disse, é um momento ali, e a gente vai passando aqui por vários processos. Aí você ter um apoio yang ou yin naquele momento ali seu é maravilhoso. É um apoio, um processo, é uma ajuda a passar por aquele momento ali, vamos dizer, mais rápido. Mas e se eu lhe disser que precisar do seu parceiro e dele precisar de você pode ser saudável e até fortalecer a sua conexão? Precisar e ser necessário faz parte do yin e do yang nos relacionamentos. Então, isso que é
a verdade no relacionamento. Não quer dizer que você está precisando do outro, que você está com um problema emocional, que você é mais fraco. Não, não é isso. Isso faz parte do yin e do yang, que são emoções ali que estão precisando ali de um apoio mesmo. E está tudo certo. Então, se tem uma pessoa chorando, é igual, isso é uma crença, né? Ah, você é mulherzinha, você chora. Quantas vezes, né, o homem teve que encolher o choro, né? E às vezes, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, né? Quando eu falava com meu pai que eu amava ele, ele virava o rosto. Porque ele aprendeu que o homem não pode falar que ama para outro homem. Ele virava o rosto. Por isso que o mestre falou, o amor constrange. O amor constrange. Então ele ficava todo constrangido. Todo constrangido. E eu não falava nada. Eu sentia que aquilo é uma coisa que era maior do que ele. E aí você continua dando seu amor incondicional, mesmo que o outro está com aquilo ali dentro, preso, amargurado, fechado, como a Roberta disse ali, está dentro ali, está numa prisão de eras e eras. E hoje, depois de muitos anos, eu falo que eu amo ele e responde, eu também te amo. Então, alguém tem que começar, sabe? E não foi só com ele, foi com todo mundo lá em casa, minha mãe também. Quando eu falava com meu pai, chamava ele de paizinho, e minha mãe de mãezinha, meus irmãos, caíam em cima de mim. Ah, paizinho, de mãezinha, que é isso? Hoje é todo mundo falando eu te amo. E abraçando e tudo. Antes não tinha isso, ainda é todo mundo retraído. Então é isso. Então é o que eu falo. Nós que estamos aqui, nós somos os anjos da nossa família. É nós que devemos tomar as iniciativas e colocar o amor, compaixão, aguardar o momento de cada um, não julgar, não entrar no livre-arbítrio. Imagine se eu falar assim, ô pai, poxa, eu falo que eu te amo, você não fala nada. Imagina, olha o que você está criando, né? Que energia que é essa? Então, respeitar o momento de cada um. A gente não sabe tudo que o outro passou nas outras encarnações e nessa, né? Então, tem muita coisa reprimida, energia reprimida, que é só com o nosso comportamento, né, divino que a gente vai poder ajudar a liberar essas energias e ele está liberando as energias. Sem eu ter que falar nada, eu só dei amor. Então é maravilhoso isso. Nos relacionamentos, as ações yin tendem a envolver o ouvir, receber e ser apoiado por seu parceiro. As ações yang envolvem falar, iniciar e defender você e o seu parceiro. Há energia yin e yang dentro de nós, e você pode usar qualquer uma das energias, dependendo da tarefa em mãos. Primeiro, para fazer isso, tem que ter o conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Como é que você vai saber que você tem, que existe yin, que existe yang, que a gente tem tanto feminino como masculino? Como é que você vai quebrar todas essas crenças limitantes que foram colocadas na humanidade, né? Que está arraigado dentro do homem, dentro da mulher também. É estudando, é tendo conhecimento. Para você se sentir mais confortável numa relação, se sentir mais livre. Não é aquela coisa sofredora. Quando você e seu parceiro equilibram essas energias, vocês se complementam e seu relacionamento é harmonioso. A falta de equilíbrio pode ter consequências adversas. Por exemplo, imagine que você é o parceiro que detém o manto de ser o responsável, seja para pagar contas em dia, disciplinar as crianças ou introduzir sexo. Tudo isso usando energia baseada em Yang. Por quanto tempo você consegue suportar essas tarefas
enquanto o seu ente querido observa passivamente. Então, vê, aqui não está tendo a dança que a Roberta disse. Então, por um momento, um pode estar no yang, aí por outro momento o outro faz essa parte também. Então vai ter na dança, vai ter na troca. Então um tem que ficar responsável por aquilo ali o tempo todo, porque ele é o homem. Aí é a pergunta que tem aqui. Por quanto tempo que você consegue suportar essas tarefas? Então isso vai indo, fica uma coisa maçante. Aí quando o outro não procura, fala assim, você não tem mais interesse. Você não... Quer dizer, então existe ali um desequilíbrio mesmo, sabe? Falta de conhecimento do que tem dentro da gente. Que não é um, não é um outro, ali você forma um. Então, assim, por isso que hoje ainda no planeta é raro o encontro de almas gêmeas. Porque as almas gêmeas, quando elas se encontram, é para buscar a perfeição. É para buscar a perfeição. É isso que elas têm que buscar. E essa perfeição não é só para elas, é para o planeta. É muita luz ali que é gerado no relacionamento desse. Então, elas vão encontrar de verdade quando elas estiverem prontas para trabalhar o yin, o yang, para trabalhar essa dança e para buscar a perfeição. É isso, é a perfeição, não é o mais ou menos, não é a perfeição. Você provavelmente pode ver como a fadiga e o ressentimento podem se acumular para o parceiro que é principalmente ativo, e como a falta de poder e a desesperança pode se apoderar do parceiro que geralmente não tem engajamento. Então, isso é muito assim, claro, né? Os relacionamentos assim, de um ser muito ativo e o outro não ter engajamento. Aí vai indo, é a pergunta, por quanto tempo suporta isso? Então, é uma troca. Se a energia yang dominar dentro do casal, agressão e discussão são resultados prováveis. Se a energia yin domina, a complacência entra em cena. Então, você vê que tem que ter o equilíbrio. Não adianta. Você e seu parceiro podem fundir essas energias, tornando-se interdependentes. A interdependência envolve estar ciente de suas necessidades físicas e emocionais, bem como das necessidades de seu parceiro. Olha que interessante, a interdependência. Você e seu parceiro têm espaço para manter um senso de identidade e, ao mesmo tempo, dar espaço para buscar um ao outro em momentos de necessidade. Ao ser interdependente, torna-se aceitável que você precise de seu parceiro e que ele precise de você. Ao fazer isso, você pode decidir adotar os seguintes princípios interdependentes. Aceito que haverá momentos em que preciso do meu parceiro. Abro espaço para que meu parceiro precise de mim. Eu posso me apoiar no meu parceiro. O meu parceiro sabe que pode se apoiar em mim. Então, olha que lindo isso. Os dois conscientes disso. É maravilhoso. A dança acontece. Confiança, né? Confiança, certeza, verdade, lealdade, clareza. Quando você está disposto a ir para um lugar de vulnerabilidade, e seu parceiro também, você constrói confiança em seu relacionamento. Quer dizer, você não tem que ser aquela fortaleza o tempo todo, né? Ninguém aguenta isso. Você aprende a contar com seu parceiro e, por sua vez, demonstra que ele pode contar com você. O que equilibra o yin
e yang nos relacionamentos. Tá? Você tem certeza que poder contar com o outro, né? Que você, no momento de vulnerabilidade, olha só o apoio que você tem ali. Quando você está enfrentando uma situação estressante, o seu parceiro pode usar sua energia yang para apoiá-lo ativamente. Ser vulnerável significa usar sua energia yin para receber o apoio dele, né? Olha que lindo isso. Quando se tem consciência disso, que os dois têm isso tudo dentro. Basta ter consciência de usar uma energia yin ou uma energia yang para apoiar o parceiro. E isso acontece não só, esse relacionamento não é só entre homem e mulher, mas é na natureza, em tudo. Porque é automático, né? Já é intrínseco do universo isso, intrínseco do todo isso. E nós, Mas aí é onde se faz importante essa consciência do autoconhecimento, né? Para você saber identificar dentro de você a sua energia yin e a sua energia yang, para você saber ativar isso nos momentos necessários, né? Saber identificar isso no outro e principalmente em si, né? Primeiro você identifica em você para você poder perceber o outro, né? Então esse olhar interno ele é extremamente necessário, né? Aonde aqui eu ligo minha parte yin e aqui eu preciso ativar nesse momento a minha parte mais yang, né? Para justamente haver esse equilíbrio, essa dança dentro dos relacionamentos em geral, né? Então, esse olhar interno, ele é, mais uma vez, extremamente necessário, né? Para saber essa ativação no momento adequado, né? e isso, Bia, eu falo que isso é automático dentro da gente, sabe? É uma coisa que é automática, né? Quando você precisar daquela energia yin, ela vai florescer ali naquele momento. Quando você precisar da yang, ela vai ser ativada ali. Porque o nosso próprio sentimento ali vai estar movimentando isso. Porque as coisas são autorreguláveis por si só, então, sabe? Oi, gente. E aí quando a gente fala sobre isso, né? Tá, como é que eu vou fazer isso, né, gente? Porque é um estudo, é um aprofundamento quando a gente fala dessas energias, né? E a gente vai trazendo isso para o nosso cotidiano, né? Essas percepções. E, e dentro disso podem ter algumas formas, né? Alguns exercícios, como, por exemplo, listar, né? A gente pode falar isso, por exemplo, no final aqui da aula, por exemplo, de listar, né? Aspectos da energia masculina e aspectos da energia feminina dentro de nós, né? Que aspectos, quais são as características mais presentes que eu percebo na minha personalidade? Eu sou pá, 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 pá. E aí, dentro disso, você pode pegar as características do feminino e as características do masculino e colocar elas, né? E dentro aqui você já vai começando a ter o leque de percepção sobre como está o equilíbrio dessas duas polaridades dentro de você começa a se expandir, porque você começa a trazer consciência de algo que antes era inconsciente, que ele só acontecia, né? E aí você pode perceber também, eu, é, eu sou muito acolhedora, muito afetuosa, muito intuitiva, muito criativa, mas quando a vida me pede o pulso da ação, eu consigo manifestar isso, eu tenho esse fogo interno, porque o masculino também é esse fogo, esse sol, né? De ação, que nos convida à ação e nos leva a ter essa ação, né? Quando a vida me convida a isso, eu consigo fazer isso ou eu travo, tem alguma coisa que fica difícil de fazer essa ação, né? E aí você começa a trazer essa consciência real para o seu cotidiano de se auto-observando e percebendo essas características dentro de você. Da mesma forma, a outra polaridade, né? A polaridade do masculino. A pessoa vai lá, acorda às 6 horas da manhã, para às 11, o dia inteiro a mil pelo Brasil, massa. Mas e quando toca alguma coisa dentro de você, porque nesse momento planetário da vida que a gente está vivenciando, realmente existe um chamado do feminino dentro de nós, dessa delicadeza, do silêncio,
da conexão com o nosso coração, dessa escuta amorosa do nosso coração, o que o nosso coração tem a nos dizer. E isso é conexão com o feminino, né? O feminino desabrocha essa conexão, como se fosse o feminino pare, né? Mas o masculino tá ali junto, mas o feminino ele abre a porta, vamos dizer assim, mas o masculino entra junto na porta, mas o feminino ele abre essa porta de conexão, né? Que é essa expansão do coração. Né? Então, tá, você tem a energia do masculino bem ali, faz tudo que precisa ser feito, mas quando chega a hora da conexão, do desacelerar, você consegue também ou é desafiador? E isso é muito comum na sociedade, né? Uns pendendo mais para um lado e outros pendendo bem mais para o outro. Né? E aí, o pulso que me trouxe assim, para essa partilha nesse momento inicial foi: essa sabedoria é intrínseca nossa, ela está dentro de nós. O que acontece é que a gente esqueceu, não que a gente esqueceu, mas ela está tapada, tem muita camada dentro dessa sabedoria que já está em nós. Tudo isso está dentro de nós, mas tem muita camada em cima. Então, a partir do momento em que esse estralo de consciência, opa, tem alguma coisa aí que antes eu não estava percebendo. Quando esse estralo acontece, a gente tem a escolha e a possibilidade, a oportunidade da gente perguntar para nós mesmos, para o universo e para a vida, sobre como é que estão esses polos dentro de mim. A partir do momento em que a gente conscientemente faz essa pergunta para nós e a gente se coloca num lugar de atenção, as coisas vão começar a aparecer. Aquilo que estava funcionando inconscientemente, apenas por reação de um padrão, começa a vir à tona, começa a sair, descortinar os véus e isso começa realmente a... Parou, Beta. É, tá. Travou aí. se pergunta, gente, como Ah, é que tá. eu vou fazer isso? Por onde que eu começo? Né? Voltou? Voltou. Voltou. Então, eu não sei qual parte que vocês, até qual parte que vocês não viram, mas só para compartilhar aqui, então essa é uma das chaves para dar os primeiros passos dentro dessa consciência do equilíbrio das polaridades dentro de nós, porque esse realmente é um princípio básico dentro do processo de ascensão e de reconexão com quem a gente é. Porque nós, enquanto filhos de Deus, pai, mãe, também temos o pai e a mãe, o feminino e o masculino dentro de nós. Simples assim, né? E aí, quando a gente vai retornando, a gente vai se reconectando. E quando a gente vai se reconectando, a gente vai retornando também. É lindo isso, lindo. Gratidão, Beto, pela partilha. E um outro aspecto que me veio aqui de comentar, né, a pessoa tem um conhecimento, né? Então, quando vem um ser que ele é homem, mas tem ali a energia feminina, não tem nada de errado com esse ser. E quando vem uma mulher que tem ali uma energia masculina, não tem nada de errado com esse ser. Então, sem uma outra crença, né, que foi colocada na humanidade, que tem ali um distúrbio, uma distorção, que tem algo errado com aquela pessoa, leva no médico, leva no psiquiatra, não sei o quê, entende? Então, assim, isso é o yin e yang, não está relacionado ao sexo, e sim à emoção, à energia. Nas naves, todo mundo anda de mão dada ali. Vamos dizer assim, homem com homem, mulher com mulher, porque ali já tem essa compreensão, que é a energia. É a energia yin e a energia yang. E até tem seres que têm as duas energias assim aguçadas, que eles se reproduzem através deles mesmos. Tem seres assim. Eu até esqueci o nome. Quando o próprio ser não precisa do outro para gerar. Esqueci como que tem esse nome.
Então, é porque as energias feminina e masculina estão dentro da gente. A gente tem que ativar, e para ativar tem que ter o conhecimento. Então, vamos dar sequência aqui. Quer falar mais alguma coisa, Beto? Só falar que, por exemplo, uma mulher gostar de outra mulher está relacionado ao gênero, né? Ao que, de alguma forma, algo dentro da história da alma, dessa alma que está nesse corpo, traz com ela para estar nesse momento num corpo de mulher, sentindo atração por mulher. Isso é uma escolha de gênero, com quem você escolhe se relacionar. Mas isso não quer dizer que esteja diretamente. Por exemplo, uma mulher que gosta de uma outra mulher, ela também tem o feminino e o masculino dentro dela. Ela também pode estar em equilíbrio dentro dela e gostar. Tanto faz de homem ou de mulher, ou de ambos, né? Independente do gênero, a possibilidade do equilíbrio está presente. Certo. Hoje eu ouvi uma extraterrestre falando, né, que quando isso acontece aqui, é que esses seres, eles vêm de mundos onde eles são bissexuais, onde não existe o que existe aqui, né? Né? A gente aprendeu aqui que existe só homem, existe só mulher, que homem tem que se relacionar com mulher e mulher com homem, né? A gente aprendeu isso. Só que, né, a gente foi percebendo que algumas pessoas não são assim, né? E aí o extraterrestre que eu estava ouvindo, ela estava explicando, né, que esses seres que eles não aceitam, assim, não se afinizam com o corpo, né? É porque eles não, de onde eles vieram, eles não se relacionam só com o contrário, né? Tanto faz lá de onde eles vieram. Às vezes é homem com homem, mulher com mulher, às vezes homem com mulher, mulher com homem, é assim, não tem, porque eles são bissexuais, eles não têm sexo, assim, gênero, né? É como se eles fossem bissexuais. Gratidão, Ana. Gratidão. Vamos dar sequência aqui. É preciso coragem para se abrir tão completamente, com tanta consistência. Ana, você desliga o seu microfone? Tá dando uma interferência. Tá. Ah, tá bom. Obrigado, querido. Gratidão. É preciso coragem para se abrir tão completamente, com tanta consistência, para outro ser humano. Mas assumir esse risco, você também pode encontrar recompensa. A recompensa por precisar e ser necessário é que você crie um vínculo forte e seguro com a pessoa mais importante de sua vida. Juntos, vocês criam um santuário. A gente estava falando dessa relação, né? Para criar um espaço onde você possa dar e receber livremente, considere realizar as seguintes ações. Vamos lá. A gente já está finalizando, tá? Falta pouquinho. Seja transparente com seu parceiro. Guardar segredos e se esconder de seu parceiro pode criar uma ilusão de que tudo está bem. Quando você compartilha os seus altos e baixos com seu parceiro, ele pode ser uma presença ativa em sua vida e ajudá-lo a navegar em situações angustiantes. Isso é confiança, né? Isso é uma relação verdadeira. Seja acessível, arranje tempo para o seu ente querido e procure-o diariamente. Ofereça uma expressão facial acolhedora e um tom de voz carinhoso, que diga que são importantes. Minimize as distrações tecnológicas, dando total atenção ao seu parceiro.
Promova a segurança. Mantenha confidências compartilhadas entre vocês. Evite jogar o seu parceiro embaixo do ônibus. Mesmo que esteja com raiva de seu parceiro, fale com ele com respeito. Ataques à personalidade, interesses ou valores de seu parceiro, no calor de uma discussão, prejudicam a ele e a você. Porque, na verdade, não é o outro, né? É você. Eles serão menos propensos a revelar os seus pensamentos e sentimentos mais íntimos com você. E você terá perdido a confiança de um companheiro precioso. É estar com o coração aberto. É estar com o coração aberto. Expresse-se. Abandone as expectativas de que você deve controlar suas emoções e lidar com os problemas sozinho. Lembre-se de que há força em ser vulnerável, que você é digno de ser nutrido e cuidado em tempos difíceis, e o seu parceiro também. Para que a energia floresça em seu relacionamento, seja receptivo à necessidade de seu parceiro e esteja lá quando ele precisar de você. Ao fazer isso, como Yin e Yang, você pode complementar e equilibrar um ao outro. Esse é um texto da Beth O'Brien. É um texto muito lindo, profundo, né? Para trazer equilíbrio no relacionamento, ter o conhecimento do Yin e do Yang. E que existe uma crença na humanidade que um relacionamento é difícil. Então, a pessoa cria o que ela pensa, né? Então, se a pessoa acha que um relacionamento é difícil, é o que ela vai sempre encontrar na vida dela, relacionamento difícil. Se ela acha que não encontra uma pessoa boa para ela não vai encontrar uma pessoa boa para ela. É assim. Então, a crença, você atrai aquilo que você acredita, que você emana. Então, é simplesmente assim. Você está emanando dificuldade, que não existe, que toda mulher é assim, que todo homem é assado e tal, é isso que você vai receber. Então, é preciso, assim, você estar bem com você mesmo, se amar, estar aberto, equilibrar as energias yin e yang. Quando você está bem com você mesmo nesse aspecto, você vai atrair uma pessoa que também que está bem com ela mesma nesse aspecto. E aí a dança acontece. É dessa forma. Então você não tem que buscar, você tem que primeiro ter isso em você, que aí você atrai, né? Cuide do seu jardim, que você atrairá lindas borboletas, né? É assim. Então vamos finalizar aqui para refletir. A evolução espiritual é uma prioridade pessoal. Não há tempo mais a perder, pois a evolução pessoal é algo sério e urgente. É preciso querer crescer, melhorar, evoluir. Então, é preciso que o crescimento espiritual, o conhecimento de como funciona o universo, seja o objetivo principal na vida da pessoa. O início de tudo é quando a pessoa começa a se perguntar: de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E o que é isso daqui? Quando você encontra essas respostas, é um salto quântico na sua vida. Se a pessoa ficar restrita apenas a um raciocínio materialista da existência, isto é, restrito às leis físicas, químicas, psicológicas, sociológicas, econômicas, todo desse lado da existência, do lado material, ele fica limitado e não há crescimento, evolução, conhecimento, iluminação e ascensão. É muito importante que todos entendam que a evolução espiritual não está vinculada ao sofrimento, e sim ao amor. Quanto mais você aceita e ama, mais evolui. Então, chegamos ao final do nosso estudo.
das 7 leis do universo. Foi maravilhoso. Muita expansão de consciência, muita troca, muita energia, muito conhecimento, muito aprendizado. Tá? E eu agradeço a todos vocês pela presença, pelo amor, pelo carinho, pela luz, pela sustentação e por se permitirem, por estarem aqui, por contribuírem para que a gente faça diferente, faça um planeta diferente, faça uma Terra, uma Gaia, os nossos relacionamentos, tanto conosco mesmo, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, relacionamentos afetivos, que isso possa ter contribuído e ajudado a todos com mais esse conhecimento. Fiquem à vontade para falarem, se expressarem. Ah, todo mundo está muito quietinho, né? Todo mundo muito quietinho. Gratidão. Estou vendo aí que tem o Rael, tem um iPhone aí. Gratidão, queridos, pela presença, pela A luz. Kel tá aí. Kel, É, Kel. você vê escrito iPhone Kel, dessa vez não está escrito. É, Então, gratidão, queridos. Gratidão, tenha uma noite linda e que essa energia de Yin e Yang, desse equilíbrio, possa irradiar na vida de cada um aqui para todos sempre. E que a gente possa estar assim, preparado e assim, receptivos, de coração aberto para os relacionamentos, para as pessoas, para os animais, para a natureza, e que a gente tenha consciência do ser de luz maravilhoso que a gente é. A gente é o próprio tudo, é o próprio universo, é a própria fonte, sabe? Que experienciando aqui, que está na hora da gente ser tudo que a gente é, que a gente sempre foi. Está tudo aqui dentro, é só ativar, pôr para fora isso e viver, sim, na mais, na mais assim, felicidade, alegria e no amor puro que a gente é. Gratidão a todos vocês por esse momento de lindo, de muita alegria, amor e de muita luz. Gratidão. Gratidão gratidão a a todos. todos e a todos que participaram. Beijo no Então, coração. E semana que vem, tá, gente? É um tema novo, tá bom? Eu já estou com algumas ideias aqui na cabeça, mas isso na semana eu vou decidir qual vai ser o tema. Mas, de todo jeito, vai ser um tema lindo que os nossos mentores vão entregar, tá bom? Então, beijo para gratidão, vocês. Kel. Gratidão. Escreveu aí. Gratidão, queridos. Até. Uma Beijo. linda noite para todos. Linda noite para Gratidão. todos. Beto, foi um Gratidão a prazer te ter a aqui. todos. Gratidão, gente. Adorei estar aqui com vocês também. Revê-los. Gratidão. Gratidão. Tchau. Compartilhe. Boa noite, gente. Até a próxima. Linda noite para você.